bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Lab, a nossa live lendo a Bíblia. Estamos nessa jornada de leitura da Palavra de Deus, mergulhando nesse manual de vida, de fé, que o próprio Deus deixou para nós. Então entre, fique à vontade, pega aí a sua Bíblia, pega o seu café ou uma água. Hoje eu tô com uma aguinha aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, Deus é bom. Ai, obrigada pelas flores. Bom dia, bom dia. Bom dia a todas. Renata, Bruna, minha cunhada. Outra Renata, Bruna, Cris. Aparecida, eu acho que é, Denise, sejam todas bem-vindas, meninas. Marcinha, bom dia, bom dia. Vamos orar? Dona Lídia, bom dia, ótimo dia, amém. Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós, por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui juntas, mergulhando na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela tua bondade e fidelidade que nos cercam, Senhor. Obrigado, Senhor, nós somos tão gratas. Pai, eu quero colocar diante de ti, Senhor Deus, tantas pessoas que nesse momento estão sendo afetadas, Pai, em lugares pelo fogo e em lugares aqui tão próximos a nós pelas enxurradas, pelas chuvas. Senhor, eu quero colocar essas pessoas diante de ti, que o Senhor envie, Pai, pessoas para ajudar, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, que essa chuva se acalme, que essas tempestades parem e que essas pessoas possam voltar para suas casas, se restabelecer. Em nome de Jesus, Pai, oramos por provisão, por cuidado, pela vida dessas pessoas, por salvação. Que o coração delas se volte para o Senhor e não contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meu povo, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa jornada de leitura bíblica. Nós estamos todos os dias lendo a palavra e eu estou lendo na versão NVT, mas você pode ler na versão que você tiver. A Bíblia que você tiver é a melhor Bíblia. A melhor Bíblia é aquela que é lida. Amém? E a gente lê cada dia um capítulo de Provérbios e depois a gente vai para Gênesis, que é onde a gente está lendo em sequência. Então, a gente vai agora começar com Provérbios 17, né? Hoje é dia 17, Provérbios, então, 17. Vocês estão lá? Chegaram lá? Vou começar a ler, então. Diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. Deixa eu só fixar aqui. Aí. Eu acho que tá com um delay essa live. Verso 3. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Meu Deus. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece
sempre alcança o que quer. O Insta tá meio instável, pois é. Verso 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Meu Deus, olha só que lindo isso. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. A gente falou muito sobre isso na jornada das lives das mulheres fortes. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. Meu Deus! A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por isso, será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Meu Deus, esse provérbio aqui tá pegando forte nessa questão da pessoa que é tola, né? Da pessoa que é insensata. O quanto que não vale a pena. Não vale a pena você corrigir uma pessoa que é tola. Ainda agora mesmo ali eu estava tomando banho e refletindo, falando com o Senhor sobre uma situação de uma pessoa que eu preciso orientar ela em alguns sentidos de vestimenta, de postura, só que eu vejo que ela talvez não está pronta ainda para receber uma instrução, né? E agora veio aqui o provérbio falando justamente sobre isso, né? Que a repreensão, olha só esse primeiro aqui, é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. No verso 10. Porque às vezes tem pessoas que elas quebram a cara, elas apanham, elas levam tombo da vida, das suas escolhas, e ainda assim elas não aprendem. É incrível. É incrível. Por quê? Porque são insensatas, elas não dão ouvidos à sabedoria, como a gente leu nos primeiros provérbios aqui, né? A sabedoria chamando, né, os insensatos, os ingênuos para sua mesa, para serem instruídos. Mas quem é sábio dá ouvido a uma instrução, porque sabe que a pessoa que está instruindo é uma pessoa que ama. É uma pessoa que quer o melhor, que quer o crescimento daquela pessoa, que quer ver ela amadurecer, ver ela ter uma boa compostura diante de outras pessoas, enfim. Mas quando a pessoa, eu tenho aprendido muito isso no pastoreio, né? Que às vezes você olha e diz assim, nossa, essa pessoa tem um potencial, ela já poderia estar voando, ela já poderia estar avançando, mas ela ainda não tem maturidade para receber algumas instruções que vão levar ela para esse outro nível. E a gente precisa respeitar, porque a gente leu em Provérbios 15, eu acho, dizia que a palavra certa no momento errado é errado, né? Não edifica. Às vezes é a coisa certa que a gente tem para dizer, mas não é o momento ainda daquela pessoa ouvir e não vai ser bem recebida. Então, é difícil. É um exercício também de domínio próprio para nós, né? Para quem já, não que eu seja, né? Não, eu ainda tenho muito que aprender, muito que aprender, mas tem algumas estradas, alguns caminhos que eu já percorri, né? Algumas coisas que eu já venci, que eu já alcancei. E aí nisso a gente pode ajudar outras pessoas, mas a gente tem que às vezes, sabe, ver se a pessoa tá pronta e se ela quer, porque não tem como você dar algo para alguém se a pessoa não quer, sabe? Não tem como a gente às vezes dar um conselho, uma instrução, uma direção para uma pessoa que não quer, que ela só quer
sabe? Falar para sempre, como diz uma amiga aí, falar para sempre, mas ela não tá interessada, né, em ouvir conselho, em ouvir instrução. Amém? Vamos voltar aqui. Verso 13. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a porta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Meu Deus. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Olha só o que eu acabei de falar. De nada adianta pagar para instruir, né? Ou seja, não adianta você querer dar uma faculdade, dar um curso para uma pessoa que não quer aprender. Não adianta. Verso 17. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Ah, isso aqui eu já provei muito, meu Deus. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Olha só, gente, a Bíblia, né? A gente já leu em outros provérbios aqui. A Bíblia não orienta pessoas ficarem de fiadoras para outra pessoa. Não é bíblico isso, viu? Não é. Se você tem como ajudar alguém, vai lá e ajuda, dá, doa, abençoa, mas não fica de fiador. Não é bíblico isso. Verso 19. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Gente, como isso é verdade. Semana passada, sendo bem vulnerável aqui, né? Como eu sempre sou e gosto de ser, porque, né, não sou perfeita, né? Estamos caminhando, né, nesse caminho da perfeição do nosso Jesus, mas a gente ainda está em processo de santificação. E semana passada, na sexta-feira, aconteceu uma situação, né? Eu tive uma conversa difícil com meu marido e que aquilo me deixou angustiada, assim, me deixou triste, sabe? E aconteceu exatamente isso aqui, ó, né? Porque eu sempre falo, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de ter um coração alegre, né? Que eu sempre digo, a melhor beleza, o melhor botox, o melhor procedimento que você queira fazer no seu rosto, você tem que fazer no coração. Porque eu já cansei de ver gente tudo recalchutada, mas com o coração amargo e tem uma tristeza, não tem brilho no olhar, não tem viço, né? Então eu procuro cultivar a alegria no coração. Mas, né, tem momentos, tem dias na vida que às vezes a gente vai passar por dificuldades, por situações tristes. E aconteceu exatamente isso daqui, ó. Verso 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças, né? Nesse sentido aqui, não foi necessariamente o meu espírito, mas a minha alma, sabe? Né? Que faz parte do nosso espírito, né? Veio aquela tristeza e parece que eu perdi as minhas forças, sabe? Parece que naquele dia, meu Deus, eu perdi as forças, até que, né, eu consegui, né, assimilar, ir pro Senhor, sabe? Entender tudo aquilo, né? E me renovar e conversar novamente, sabe? Então, é muito ruim quando a gente, às vezes, sabe, tem algumas questões mal resolvidas com algumas pessoas, algumas conversas difíceis, alguns, né, confrontos.
Às vezes a gente vai se abater, mas a gente precisa reagir, a gente precisa ir pro Senhor. Respeita o momento, às vezes é necessário esse momento de reflexão, esse momento de internalizar, esse momento de que quando alguém te fala alguma coisa, você ponderar, sabe? Aí ponderar, né? Tá, eu acho que eu tô fazendo tudo certo, mas chega alguém e te fala alguma coisa, sabe? Que te dá um baque, assim, e aí você precisa refletir naquilo, sabe? Pensar até onde isso faz sentido, sabe? Não se fechar, né? Não revidar, mas refletir naquilo, ir para o Senhor, né? Colocar diante do Senhor e tentar assimilar isso. E se isso for verdade, se a outra pessoa tem razão, sabe? Reconheça que você errou, reconheça que você falhou, né? Reconheça. Essa é a melhor forma de nós sairmos, né, do orgulho, da arrogância, assim como de um lugar de abatimento. Sabe? Porque às vezes o orgulho também entra nesse lugar. Que às vezes alguém fala alguma coisa pra gente e a gente sabe que tá errado, mas o orgulho é tão grande que a gente não admite. E aí sabe o que acontece? A gente entra num poço sem fundo. Aí a gente já fica desanimado, a gente já perde a vontade de fazer as coisas, também não quer fazer mais nada, também não vale a pena, isso e aquilo outro. Isso é orgulho, isso é vaidade, né? Então, ir para o Senhor, né, e assimilar e orar, sabe, e ver que nem sempre a gente está certo em tudo, é bem importante. Amém? Seguindo, verso 23. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura àquela que o deu à luz. Meu Deus, como foi falado isso, né? Em vários provérbios, e aqui já é o segundo verso desse mesmo provérbio que fala sobre isso. Verso 26. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Eita! Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Ei, Jesus, recebo. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Amém. Olha só, quanta sabedoria, né, gente? Ontem, engraçado que ontem eu e meu filho Luiz Fernando estávamos conversando justamente sobre isso, né? Sobre algumas pessoas que às vezes têm umas conversas chatas, que até suga a energia da gente, sabe? E aí ele estava até falando assim, que quando a gente não tem nada para falar que vai edificar a vida da outra pessoa, sabe? Que é só contar a balela, não conta. É melhor ficar em silêncio, sabe? Ou se tá numa roda e aquilo que você vai falar é mais do mesmo, sabe? Ou você vai falar só pra dizer que falou alguma coisa. Às vezes é melhor ficar calado. Às vezes, calado a gente passa por sábio, né? E é o provérbio, é a palavra de Deus que diz isso. Amém, meu povo? Glória a Deus. Vamos lá, muita sabedoria. Provérbios, meu Deus, é um banquete. A gente deveria ler todos os dias, né? A gente não vai poder ler sempre aqui, mas seria muito bom se pudesse. Hoje nós vamos para Gênesis 29. Gênesis 29 agora. Vamos lá. Como que tá para vocês, gente, o ritmo da leitura, tá bom? O ritmo da leitura, às vezes eu, né, leio um pouco mais rápido pra gente conseguir avançar um pouco mais aqui. Tenho aprendido isso. Estamos aprendendo muito juntas, né, Bruna? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Gente, que história foi essa que a gente leu ontem em Gênesis, né?
Meu Deus do céu. Eu tenho recebido mensagem de pessoas, eu acho muito legal, né? De pessoas que já são cristãs há bastante tempo e que nunca tinham parado para ler Gênesis ou ler Gênesis com cuidado, né? E Gênesis, gente, é maravilhoso. Eu uso Gênesis em várias das ministrações que eu faço, porque Gênesis é o princípio de tudo, né? É onde começou todas as coisas. E eu tô olhando direto para baixo, gente, porque tem uma aranha, apareceu uma aranha. Eu tô bem do lado da porta aqui. E tem uma aranha aqui pertinho de mim. Eu tô olhando para baixo que eu tô cuidando a essa aranha que tá aqui perto. Mas vai dar tudo certo, ela vai ficar ali quietinha. Tá bom? Bem vida real aqui. Vamos lá? Que bom que tá tudo certo. Vamos lá, gente. Então, a gente viu ontem a história de Jacó, né? Que é aquele irmão que roubou, né, a bênção do irmão Esaú. A gente viu que Esaú também era um irmão pirracento. A gente viu uma mãe fazendo as coisas, né? Uma esposa fazendo as coisas escondidas do marido. Casos de família, né? Às vezes as pessoas dizem, ai, ler a Bíblia não entendo nada, é tão... Gente, olha só, né? É muito vida real. É muito real o que tem aqui, a gente se familiariza demais. Capítulo 29, Jacó chega a Padã Arã. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço, no campo, 3 rebanhos de ovelha à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: de onde vocês são, amigos? Somos de Arã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Verso 9. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: você é de fato sangue do meu sangue. Jacó se casa com Lia e Raquel. Agora essa história, gente, que história! É uma melhor que a outra. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês. Labão lhe disse: vocês não devem trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas.
A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, olha só. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora, dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Verso 22. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Verso 25. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Gente, oi filho. Depois, vai, pega o seu livro, tá? Gente, vocês lembram que Jacó enganou o seu pai, né? Que o irmão dele, Esaú, disse: bem ele se chamar Jacó, porque é enganador. Só que todo enganador vai encontrar no seu caminho um enganador melhor ainda. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes as pessoas se acham espertas. Uau! Né? Me dei bem. Calma. É só uma questão de tempo até você encontrar um mais esperto que você. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó, né, enganou o pai, né, para receber a bênção. Mas ele encontrou alguém, né, que fez com que ele começasse a rever as suas atitudes. A pergunta dele, né, por que você me enganou? O significado de Jacó é enganador. E agora ele estava provando, né, do próprio veneno, como se diz. Muitos ensinamentos. Amém? Jacó colheu o que plantou. Isso mesmo, Marcinha. Agora, verso 31. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, olha só,
permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril, mais uma estéril. Lembram de Sara, esposa de Abraão? Elas são tudo da mesma família, tudo da mesma região, tudo da mesma terra, tudo da mesma família. Essas mulheres eram estéreis, né? Essas mulheres que se casaram com esses homens, né? Dessa linhagem que Deus começou a separar a partir de Abraão. Mas, quando o Senhor viu que Lia não era amada, e ela já era, né? Alguém diz que ela não tinha brilho nos olhos, né? Talvez tenha a ver com isso que a gente falou aqui do provérbio de hoje. Tinha um espírito abatido, né? Que não tinha brilho, não tinha viço, né? Uma pessoa mais desanimada, né? E aí, o Senhor viu, então, verso 31, eu vou falar de novo, ler de novo. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Verso 33. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Verso 34. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou de Levi, pois disse: certamente, desta vez, meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Amém. Gente, que história, né? Que forte tudo isso. Eu vou ler mais um capítulo, amém? Vamos juntas? É 9h35. O próximo capítulo não é tão grande, capítulo 30. Vamos lá. Quando Raquel, porque essa história tá muito emocionante. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos? Raquel lhe disse: tome então minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Olha só, o mesmo erro de Sara, que era estéril e que deu para o marido a sua serva Agar, que teve então Ismael, que foi o filho gerado, né, fora da promessa que Deus tinha para Abraão. Agora a Raquel faz a mesma coisa, dá a sua serva para o marido deitar com a serva. Gente, não faz sentido. Para a serva ter um filho, para ser como se fosse dela. Olha só, né? Às vezes a gente olha hoje algumas coisas, né? De algumas pessoas que tentam fazer coisas para serem amadas, para serem aceitas, né? Olha a tristeza dessa mulher Lia, né? A cada filho ela dava um nome que tinha um significado, como que ela fosse ser mais amada. E eu vejo muitas mulheres ainda fazendo isso, né? Gerando filhos para ganhar o amor do marido, para fisgar um homem. Enfim, a gente já viu tanto disso, né, gente?
Só que não é assim que funcionam as coisas, né? E olha só, Lia tinha filhos e não era feliz. Raquel tinha o amor do marido, mas também não era feliz porque tinha inveja da irmã que tinha filhos, mas que não era amada pelo marido. Oh, Jesus! Ferveu aqui a cabeça, né? Mas olha só, né? Como que isso mostra a insatisfação? Como que isso denuncia a insatisfação? Uma era amada, mas não tinha filhos, então dizia que ia morrer se não tivesse filhos. A outra tinha filhos, mas não era amada pelo marido. Olha só, né? Como que isso é tão atual, como que isso traz tantas questões dos dias de hoje, de insatisfação. Isso denuncia a insatisfação do nosso coração. Porque quando a gente, olha só, interessante que ela, no último filho, né, no quarto filho aqui, ela diz, chamou de Judá, pois agora louvarei o Senhor. Então parou de ter filhos. A gente precisa ter um coração grato, que louva ao Senhor, independente, ter um coração grato, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que ser satisfeitas nele e não naquilo que as pessoas podem nos dar, porque as pessoas não têm como suprir. Eu não tenho como suprir a expectativa, né, de todas as pessoas. E nem as pessoas têm como suprir a minha expectativa. Por isso que a nossa satisfação tem que estar no Senhor. Por isso que Salmo 1, né, que eu li lá na abertura dessa jornada, diz: feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Amém? Vamos terminar aqui, vamos seguir. Verso 4. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Claro, né? Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente de Jacó, o segundo filho, e deu a Jacó o segundo filho. Raquel chamou de Naphtali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Gente. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Oh, meu pai! Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Aser, pois disse: como estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que seu filho encontrou. Assim, naquela noite Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou de
Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o 6º filho. Chamou de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. As riquezas de Jacó aumentam. Verso 25. Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais os servi e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Estas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Olha aqui o enganador recebendo a recompensa, né? Sendo também enganado. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descansados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados, com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó
foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Amém! Meu Deus! É uma história melhor que a outra, né? Muito tremendo. Vocês viram aqui que Labão tentou enganar Jacó novamente, retirando, né, os animais que eram para ser de Jacó, segundo aquilo que eles tinham acordado. Mas Jacó, ele tinha uma sabedoria, né, uma esperteza. E ele usou de várias descascadas para colocar diante do lugar onde os animais comiam e se encasalavam. E sabe o que isso quer dizer? Vara diz respeito à autoridade e liderança. Sabe? Aquilo que eles estavam diante daquilo, eles iriam gerar conforme aquilo que eles estavam observando. Isso é muito... A mamãe já vai, amor, tô terminando. Não, só não. Aquilo que está diante de nós, aquilo que a gente está observando, a gente vai reproduzir semelhante àquilo que a gente está observando. Isso aqui é muito forte, sabe? Essas varas, depois vão ver que ele vai mudar as varas, ele vai mudar varas para varas lisas, né? E o rebanho vai se tornando conforme as varas. E isso diz muito a respeito, sabe? De autoridade, de liderança, né? Eu sempre falo, por exemplo, que uma igreja local, ela é muito parecida com os pastores daquela igreja, sabe? Aquilo que os pastores carregam, né? Aquilo que aqueles pastores têm de autoridade vai ser derramado na vida daquelas pessoas que estão naquele pastoreio, naquele cuidado, naquela liderança. Então a gente precisa, né, olhar para essa história aqui e aprender isso, né? E ter cuidado, porque aquilo que a gente está observando, eu vou me tornar semelhante àquilo que eu estou me colocando debaixo. Aquilo que está me liderando vai me formar. E aí, né? Eu estou debaixo de uma boa liderança, eu estou diante do quê? Aquilo que eu estou me tornando diz muito a respeito daquilo que nós estamos contemplando, né? E lógico, a gente tem que contemplar sempre o Senhor, né? O Senhor, né? A palavra, Jesus, quanto mais nós contemplamos a Ele, mais nós nos tornamos semelhantes a Ele. Mas o Senhor também designou lideranças, também designou pastoreios para cuidar do seu povo. E esse texto aqui fala muito disso, sabe? Que aquilo que está diante, né? Porque a vara na Bíblia, a gente vai ver depois, né? Moisés com a sua vara, né? E tudo que ele vai fazer, vara na Bíblia é sinônimo de autoridade. Então fica aqui a reflexão para você. Você, por exemplo, que é mãe, é uma autoridade na sua casa, na vida dos seus filhos. Você que é pai, é uma autoridade na vida dos seus filhos. Eles vão se tornar semelhantes àquilo que você é. E vocês, né, todos nós que estamos debaixo de uma liderança, a gente vai se tornar semelhantes a isso. Amém? Então que o Senhor nos dê sabedoria e graça, né, para ter discernimento, para ter entendimento de tudo aquilo que Ele quer nos falar por meio da sua palavra. Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia, pelo privilégio que temos de acessar a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra, de por meio de tantas histórias de homens e mulheres, de erros e acertos dos quais a Bíblia não esconde, porque todas elas servem para o nosso ensino, para a nossa instrução,
Que nós venhamos ter diante disso os nossos olhos abertos. Que nós venhamos ter revelação da tua palavra e vivermos segundo a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo, meu povo. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 9 horas para mais um Lab. Vai lá, comenta, curte, compartilha a live para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Deus abençoe. Que bom que você chegou até aqui, que você está acompanhando a leitura e meditação na Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero convidar você a se inscrever, a ativar os sininhos para que você não perca nenhum vídeo e que todos os dias nós possamos estar aqui juntos, conectados com Deus e uns com os outros por meio dessa jornada de leitura da palavra. Deus abençoe a sua vida.